O Internacional ou se reencontra taticamente ou efetivamente não vai brigar por nada na temporada. O Inter ainda está vivo, por isso que eu não aceito a argumentação que é dita no vestiário, especialmente pelo treinador. Não aceito a argumentação. Que o treinador simplesmente está largando de mão no que diz respeito à briga por coisas importantes na temporada. A Copa do Brasil nem começou. Na Libertadores, por mais que se tenha dificuldades, o Inter é líder do seu grupo e no Campeonato Brasileiro o Inter ainda é segundo colocado. Nós, torcedores do Internacional, não admitimos as argumentações de grupo curto e coisas do tipo que se diz no vestiário. Sabe por quê, Meneghetti? Sabe por quê? Porque quando nós paramos para a pandemia, quando nós paramos para o isolamento social, eu não ouvi de um colorado sequer que o grupo era curto. A grande questão quando parou para a pandemia era o seguinte: o Inter vai conseguir voltar naquele alto nível que estava, sendo um dos melhores times do Brasil? Ninguém falou em grupo curto. Por que só se fala em grupo curto quando o time faliu taticamente e o treinador perdeu a mão? Ninguém falava nada antes, ou só a saída do Guerreiro fez o grupo que era bom virar ruim? Não tem grupo curto, não tem grupo ruim. É um time que o treinador não consegue mais fazer jogar. Só quero lembrar que a questão do grupo, para acrescentar no que o Baldasso está dizendo, do grupo curto, o Inter já vem mostrando essa falência que o Baldasso coloca no Campeonato Gaúcho, e era só o Campeonato Gaúcho, pós-pandemia. Ah, mas eu sei que ali a questão física não era ideal ainda, mas não era ideal para ninguém. Nem para o Grêmio, nem para o Internacional, nem para o Caxias, muito menos para as equipes do interior. E o Internacional nem chegar à final do Campeonato Gaúcho conseguiu. JB. Meneghetti, o jogo para mim ele tem um grande responsável. E se chama o técnico Eduardo Cudê. Eu não tenho como tirar absolutamente nenhuma... Assim, a derrota, claro que o empate, aliás, com gosto de derrota para mim, porque empatar em casa, sendo que tu tá brigando pela liderança, é com gosto de derrota. Mas o jogo, ele começa, Meneghetti, com o Inter jogando pouco, jogando mal, e o treinador, a primeira modificação que faz é colocar o Moledo para repor a zaga, porque perde o Zé Gabriel. Beleza, vai lá, perdeu o Zé Gabriel, tinha que repor. A segunda modificação que ele faz é colocando o Lindoso, e ele fica com o Lindoso e Musto, já a partir dos 30 do segundo tempo. E ele vai colocar o Praxedes aos 46, o Praxedes, melhor jogador de uma Copa São Paulo. Entrou aos 46 minutos. A vontade que o Praxedes tinha que perguntar para ele: o senhor quer que eu só faça um gol ou dois? Eu dei uma assistência e faça 2 gols. Porque assim, o senhor quer que eu resolva em 2, 3 minutos? Tinha mais 4 minutos no máximo de acréscimos. E ele colocou o Praxedes nesse momento. E aí na coletiva ele é questionado, não está no espelho aqui, Paulinho, pelo menos não vi, tá? Mas ele é questionado sobre isso na coletiva. Sabe o que ele disse? Que ele olhou para o banco e o grupo era curto. E ele perguntou para o repórter: quem você colocaria? Ele tinha Nonato, ele tinha D'Alessandro, ele tinha Leandro Fernandes. Ah, o Leandro Fernandes é o melhor atacante da humanidade? Não, mas era o que você tinha no momento. Pelo menos alguma coisa tu tinha que fazer. Ou tu tá satisfeito com o empate com o São Paulo em casa? Bagé. Eu penso que o Eduardo Cudê, ele prometeu algo que ele não está entregando. E eu concordo com vocês quando vocês discordam que ele utilize como justificativa apenas a questão do grupo curto. Porque o grupo curto, ele até pode usar justificativa lá ao término da competição, né? Diz, pô, eu tive algumas dificuldades para formatar time. O Eduardo Cudê no Campeonato Gaúcho, Meneghetti, quando tu lembrasse, ele alegava o seguinte: pô, eu tenho uma pré-Libertadores pela frente, então eu não posso soltar muito o meu time, eu tenho que jogar mais ou menos pelo resultado. Ele justificava o quê? Que era por isso que o Inter não estava jogando tão bem assim. Vocês vão lembrar que o começo do Campeonato Brasileiro é um jogo lamentável do Internacional contra o Curitiba, que esse jogo muda quando entra o Galhardo. O jogo contra o Santos, o placar contra o Santos não diz o que foi o jogo. O jogo muda de novo quando o Galhardo evita uma bola que está saindo pela linha de fundo, transforma ela num passe para o Saravia cruza e o Guerreiro faz de cabeça. Mas aquele foi um bom jogo. Não, mas espera aí, mas tu vai entender onde é que eu quero chegar. O que eu estou te dizendo é que as coisas começaram a acontecer numa ilha no Internacional hoje chamada Thiago Galhardo. O Galhardo está jogando uma bola que ninguém, nem o Galhardo, nem os familiares do Galhardo, imaginavam que ele pudesse jogar. E em determinados momentos, as justificativas do Eduardo Cudê, elas estão esvaindo. Porque o Cudê, por exemplo, citou as competições. O Inter não retomou ainda com a Copa do Brasil. E a Libertadores da América, claro que ela começou mais cedo para o Inter em função do fator pré-Libertadores, mas o Inter dentro de campo não está conseguindo jogar. E eu não sei, aí deixo para vocês debaterem isso para não ficar parecendo que é pegação de pé meu. Eu estou achando que também fisicamente o Internacional está sentindo. Eu acho, antes do César, até porque o César não tem que falar coisa nenhuma agora, eu queria dizer o seguinte: o Cudê continua apostando, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Em determinado momento da partida, neste final de semana, eu passei a focar só o Edenilson. Olhei só o Edenilson. O Edenilson teve uma hora que nessa hora que eu olhei, o Inter estava saindo para atacar, o Edenilson saiu caminhando. Foi até o meio-campo. Aí o Inter perde a bola na frente, o São Paulo faz o contra-ataque, o Edenilson dá meia volta e volta caminhando.
Ou se resolve a situação do Edenilson, ou que ele não apareça mais no time do Internacional. E mais, deram uma abraçadeira de capitão para ele. A abraçadeira que já foi do Bolívar e que já foi do Fernandão. O Edenilson, com aquela vontade que ele estava em campo, com a cabeça em outro lugar como está, não é que ele não pode ser capitão, ele não pode fardar no Internacional. Ou resolve a condição do Edenilson, ou ele não pode aparecer no time. Outra coisa, o Marcos Guilherme continua sendo a primeira opção do técnico Kudê. Por qual motivo? Se ele voltou da pandemia, jogou 20 jogos e não fez sequer uma boa partida. Por que outros jogadores não aparecem? Os empresários do Cezinha estão botando o Cezinha no Botafogo, já pensando na próxima temporada. Porque o Cezinha, que depois do Praxedes citado pelo JB, foi o segundo melhor jogador do Inter na Copinha, nunca foi aproveitado no Inter. O Flamengo ontem deu um tapa na cara do Internacional, botando aquele monte de guri que fez bonito contra o Palmeiras. Cadê o Matheus Monteiro? O Kudê teve jogos do Brasileiro, quando vários se lesionaram, que ele colocou 2 goleiros e 2 laterais direitos no banco, com a argumentação do grupo curto. Por que não botou o Cezinha? Por que não botou o Matheus Monteiro no banco, que foi outro grande jogador da Copinha? Sobre essa questão, o Kudê está se enganando, ele vai para a entrevista coletiva e ele, desculpa, ele falou uma inverdade. Ele disse assim, porque eu estou tendo que colocar muitos jovens na equipe. O jovem que tinha na equipe, na lateral direita, era o Heitor, que não jogava desde 29 de fevereiro. E aí eu aproveito o seguinte, para mim, Moisés fez uma partida boa, embora tenha se atrapalhado no primeiro lance ali, depois acabou reconstruindo e conseguindo fazer... Falhou no gol. Primeiro pau era dele. Também acho. Moisés não jogou nada. Moisés não jogou absolutamente nada. Esse é o lance dele. Mas é só o lance do gol. Outro dia o JB fez a mesma explanação. Vamos deixar o César falar hoje. Não, o César não tem que falar. Quem errou no gol do São Paulo, se puder botar, é o Cuesta que não toma frente. Também. O Cuesta tem que tomar... Não, o Cuesta tem que tomar frente. Cuesta vai mole, né? Cuesta vai mole. Eu quero ver o César frente do marcador. César, por favor. Tá, olha só. Não, aí ainda não é gol, é o gol. Deixa o César falar, JB. César. Esse é o lance do... Não, mas esse gol... Eu queria que a gente fizesse uma avaliação, esperava que a gente fosse fazer uma avaliação um pouco mais macro da realidade. Porque ontem eu vi muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Primeira realidade, nenhum time repete escalação no atual momento. Todos jogam quarta e domingo, todos estão se desmanchando. Algo, inclusive, que nós falamos nesse programa. Os times vão se desmanchar. Mas o Renato disse na semana passada que só o Grêmio que joga com... Ele disse isso. O Renato é um caso à parte que a gente tem que tratar porque as entrevistas do Renato, elas estão começando a entrar numa linha muito parecida com as entrevistas do Kudê. Um a gente não entende o que diz e o outro diz o que a gente não quer entender. Mas, mas é verdade, só que eles estão dizendo a mesma coisa. O óculos escuro do Renato é 3D. Isso, eles estão dizendo a mesma coisa. Mas por que eu estou falando isso? Palmeiras está melhor que o Grêmio, não tá? Tá. Tá em tese, nesse momento, melhor que o Inter também. Neste momento. Ontem queriam matar o Luxemburgo. Ontem queriam matar o Luxemburgo. São 7 empates. E a entrevista do Luxemburgo é muito parecida com a do Kudê. Sim. E muito parecida com a do Renato. E quando a gente começa a tentar entender, Meneghetti, o que está acontecendo na realidade do futebol brasileiro, a gente está vendo que quem não está compreendendo as situações são os torcedores. E até mesmo nós da crônica. Mas é para todo mundo. Porque, não, eu sei, só que é para todo mundo está dizendo a mesma coisa, todo mundo está enfrentando dificuldade. Quando é para todo mundo está enfrentando a mesma coisa, é porque é verdade.